Glória a Deus. Fala que o Senhor trouxe, irmãos. Eliseu aumenta o azeite da viúva. No livro de Reis, salvo engano. Segundo Reis. Segundo Reis, irmãos, capítulo 4. A palavra que o Senhor revelou na oração, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Se todos acharam, com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Amém. Amém. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vaso vazio, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e o põe à parte, o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos, nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverei do resto. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe nesta noite, de uma mulher humilde, irmãos, uma mulher necessitada, estava cheia de necessidade, e chegou ao ponto que o seu esposo faleceu e ela ficou viúva, 2 filhos, mas o seu esposo tinha uma dívida a pagar. E ela não tinha condições de pagar essa dívida. Então chegou o ponto que eles vieram para levar os seus 2 filhos para serem servos, irmãos, por aquela dívida. Então ela preocupou, porque o que ela tinha eram os seus filhos. E qual é a mãe que quer ver, irmãos, seu filho indo embora, irmãos, e ficando sozinha? Por certo, o seu coração sentiu muito naquele momento.
E ali ela pegou e foi até Eliseu, o profeta, e falou: olha, meu marido servia ao Senhor, ele era temente a Deus, e ele morreu. E agora os credores vieram para levar meus 2 filhos para pagarem a dívida. Eliseu só perguntou para ela: me declara o que tu tens em tua casa. Não tenho nada, Glória a Deus. somente um pouquinho de azeite. Então ele falou: olha, vai nos teus vizinhos e pede vasos emprestados. Então ela mandou que os seus filhos fossem e foi pegando o vaso da vizinhança e trazendo. Não era para trazer poucos vasos, era para trazer bastante. E ali trouxe os vasos, entra dentro do seu aposento e fecha a porta. E vai deitando o azeite nos vasos que trouxeram. Os vasos que estavam vazios. Então ela fez assim como a palavra do profeta tinha falado com ela. E ela pegou e foi colocando o azeite, deitando aquele azeite nos outros vasos, enchia um vaso, ponhava a parte. Enchia outro vaso, ponhava a parte. E foi enchendo os vasos. E chegou um ponto que ela falou: traze-me mais um vaso. Aí seu filho falou: acabou os vasos. Então o azeite parou ali. Encheu todos os vasos. Não ficou nem um vaso vazio. Aí ele disse para ela: então agora vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Deu para pagar a dívida e ainda dava para ela e os filhos dela viver do que sobrou do azeite. Então nós vemos aqui uma grande obra, um grande milagre que o Senhor fez. Usando de Eliseu, profeta, homem de Deus, sincero, que confiava em Deus, tinha fé em Deus. Quando chegou a necessidade de Eliseu, por certo ele olhou para todo lado, não viu nada. Mas me declaro que tens em tua casa. Tem um pouquinho de azeite lá. Então ali o Senhor trabalhou na fé do profeta, da mulher, na fé dela também, porque ela creu na palavra que o Senhor tinha dado na boca do profeta e mandou os filhos buscar vaso. Então vê que toda obra ela tem que ter a fé, a crença para ela acontecer, senão não acontece. Porque ela podia ir pensando pelo caminho: mas o que eu vou fazer com tanto vaso? Mandar meus filhos nas casas pedindo vaso e eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas ela não pensou assim. Ela precisava de um socorro. Então ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, então ela creu e foi. Falou: olha, vocês vão e tragam vaso, empresta vaso e traz. E nós vamos se trancar dentro da nossa casa e vamos colocar os vasos, o azeite nos vasos. Então tudo tem que ter a fé. Então o Senhor deixou isso aqui para alimentar nós, quando nós veio do batismo, recém-nascido. E aí nós ouvia a obra que Deus tinha feito através de Eliseu com aquela viúva. Ouvimos e ouvimos quantas vezes para alimentar a nossa fé.
Para nos dar força. Aquela mulher, por certo, ela não tinha mais o que fazer. As suas forças já tinham acabado. O esposo já tinha ido. Estava ali numa situação que não tinha mais nada. E ainda queria levar os filhos. Glória ao nome do Senhor. Mas tem um homem de Deus, eu vou lá. Então, enquanto tem Deus, enquanto tem o Senhor Jesus, enquanto tem a palavra, ainda tem esperança. Ainda o morto pode viver. Glória ao nome do Senhor, porque tem a palavra. Tem Deus ainda, glória. Agora, se ela olhasse por todos os lados, esse povo é tudo incrédulo. Não tem um profeta, um homem de Deus aqui, e agora o que eu vou fazer? Mas não, ela lembrou e respeitava e falou, não, eu vou lá. Eliseu vai mandar eu fazer alguma coisa. O Senhor vai tomar ele em alguma situação e vai me ajudar. E era o que ela tinha para fazer, não tinha outra coisa. Então, tudo é a fé. Mas só que não é só a fé. Nós temos que usar essas coisas com carinho também. Com amor, com zelo. Isso é uma joia. Aí nós vamos tratar como se fosse um objeto. Que se pega ali, ponha lá, ponha não sei aonde. Não. Tratar com carinho. O Senhor gosta do carinho sobre tudo. Do zelo, do amor. Ela foi lá tão caridosa, tão necessitada. E chegou diante de Eliseu. Eliseu, e agora? Olha a minha situação. Vê o que tu pode fazer por mim. O que você tem, mulher? Nada. Tem lá um restinho de azeite lá. Então o Senhor foi mexer naquele azeite, bem no pouco, para mostrar que Ele pega o pouco e faz muito. Ele podia pegar outra coisa, talvez até de outro país, né? Se fosse fazer ali uma grandeza, fazer um reboliço, não. Ele foi lá dentro da casinha da pobre viúva e falou, é lá que eu vou mexer. E é o que o Senhor quer fazer por essa palavra, é mexer aqui dentro de nós. É onde tem um pouquinho de azeite. Aumentar esse azeite. Glória ao nome do Senhor. Aumentar o amor por essa graça maravilhosa. Porque não é simplesmente falar, eu sou crente para não ir para o inferno. Eu creio porque eu quero receber, não. É ter amor, ter zelo, carinho por tudo isso. Aí o rei olha e fala, olha que servo que eu tenho, que bendito é o nome do Senhor, que irmão que eu tenho, que anjo, aleluia, com tanta sabedoria. Porque se o reino do céu é constituído de amor, aqui no meio dessas letrinhas aqui, ó, tem muita coisa que precisa de amor, precisa de carinho, precisa de respeito. Porque são através dessas letras, aleluia, que a revelação passa dentro da nossa cabeça, desce para a nossa alma, alimenta o nosso espírito e vai abrindo uma porta, um caminho, e cada dia o Senhor passa, aleluia, Jesus Nazareno, a estar mais perto de nós. Mais perto. Nós vamos sentindo mais saudade dele. Então não é simplesmente uma Bíblia aqui, não. Muitos olham nesse livro, ó, a Bíblia, isso aqui. É só que o que está escondido aqui, os mistérios no meio das letras aqui, que muitos não enxergam. É muito glorioso.
É algo que nos alimenta, que faz nós saltar dessa vida para a vida eterna. É algo que nos dá força para caminhar, dá força para nós olhar nossos filhos crescer. Aleluia, Jesus Nazareno, com toda dificuldade, mas é filho, está ali cuidando. A palavra veio falando de filho. Ela não queria ver seus filhos embora. Não, tudo que eu não quero, Eliseu, deixar meus filhos embora. Eles vão vir buscar meus filhos. Não, mas me declaro que você tem na tua casa. Tem lá um pouquinho de azeite. Foi ali que começou o milagre. Um pouquinho de azeite. Por certo, a vizinhança toda sabia. A viúva, né? Está lá a viúva agora. Só tem os 2 filhos. Vão levar os filhos dela e vai ficar... Coitada dela, né? Vai ficar sozinha. Talvez não vai nem aguentar, né? Mas de repente, algo brotou no escondido. Ninguém estava vendo. Deitando um pouquinho do azeite lá, café no coração, na alma, lá virando ali, enchendo outro vaso. Encheu, leva meus filhos, vem buscar outro, traz outro. Aí deitava um pouquinho de azeite lá e enchia aquele vaso grande com aquele pouquinho de azeite. Traz mais outro vaso. E foi trazendo vaso. E nós estamos aqui como um vaso do Senhor nesta noite, querendo ser cheio do Senhor. Glória ao teu santo nome. Não viemos aqui simplesmente um para ver o outro, não. Simplesmente para cantar, por estar cantando, não. Cantamos porque louvamos e adoramos. Ouvimos a palavra porque cremos e amamos Deus. Ele fez uma obra na vida daquela mulher naquele tempo e pode fazer hoje até maior. Pode usar de você mesmo. Mas precisa ter amor. Precisa ter devoção. Então, se for para nós vir aqui por vir aqui, não compensa vir aqui. Eu moro bem ali, mas não compensa. Se for para mim vir num culto para não sentir Deus, eu prefiro ficar lá em casa. Para mim não tem sentido. Não tem. Eu acho que é porque eu estou igual aquela viúva, cheia de necessidade. Que o Senhor mantenha essas necessidades dentro da nossa alma. Necessidade de sentir Deus. E estamos aqui nós como os vasos hoje. Os vasos do Senhor para ser cheio. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios da revelação. Nós queremos ser cheios dos dons. Nós queremos ser cheios da linguagem. Nós queremos ser cheios da profecia. Glória ao nome do Senhor. Nós queremos ser cheios do amor. Aleluia. Amar como o Senhor amou. Glória a Deus. Mas não queremos sofrer, Senhor. Aleluia, Jesus, mas temos que passar por um pouco do que tu passou. Ajuda nós a aprender a sofrer um pouquinho também. Sim, Senhor. Aleluia. Para nós ser cheio também, glória ao teu nome. Para um dia alguém bater na nossa porta, ainda que estamos com lágrimas, vamos lá enxugar no escondido, precisando de um abraço de amor, sai lá fora e abraça com amor, com sorriso. Glória em nome do Senhor. Se Eliseu não tivesse nada para aquela pobre viúva, falou: mulher, não tenho nada, não posso fazer nada por você. Como seria o retorno dela para sua casa? Mas ela ouviu uma palavra de conforto.
E os meus filhos terão que ter palavra de conforto nas suas bocas. Na hora da necessidade, sai uma palavra que conforta alguém. Não é simplesmente no momento, não. Tem que ser realmente uma palavra de conforto. Vai lá e faz assim. E você vai viver do resto. Vai sobrar para você viver. Ela podia falar, mas Eliseu, só tem um pouquinho de azeite, não vai dar para encher os vasos. Foi quietinha. Por isso que é bom, tem hora que nós temos que andar quieto mesmo. Tem hora que nós temos que estar na nossa prova e quietar e falar só com Deus. Glória ao nome do Senhor. Amado Senhor. Aleluia. E hoje está aqui o azeite que nós tantos buscamos. Hoje não é aqueles vasos que está sendo deitado daquele pouquinho de azeite, mas aqui o vaso aqui, ó. Olha o vaso cheio de azeite. Se aquele pouquinho de azeite encheu muitos vasos, e esse vaso aqui tem condição de encher vasos nessa noite? Glória a Deus. Está aqui o azeite, a palavra. Tem vaso para encher nessa noite? Tem vaso sentindo vazio? Reclamou a semana inteira na prova, na angústia? Glória ao nome do Senhor. Tem lugar aí para deitar um pouquinho desse azeite dentro da tua alma? Namanai Jesus, hoje não é Eliseu, hoje é o Senhor Jesus, é o seu irmão, o rei. Lamanai que levantou para reinar, levantou para erguer a cabeça dos seus filhos, daqueles que já choraram tanto por ele, já lutaram tanto. Senhor, parece que tudo vai acabar na nossa frente, tudo que nós amamos é a tua palavra, parece que tudo está indo embora. Glória ao nome do Senhor. Ele nos acalmava, calma, eu vou aparecer por um caminho. E apareceu. Não deixa ninguém órfão e nem confundido. Glória ao nome do Senhor. Nós olhava e via cada dia sendo desmanchado tudo. Vai para onde, Senhor? Glória a Deus. O Senhor falou, eu criarei um cantinho para vos preparar na terra, como preparou a vida daquela mulher, daqueles filhos naquele dia. Aleluia, Jesus Nazareno, hoje a palavra está aqui para nos preparar como herdeiros da sua glória, para voltar para casa, transformar nossa vida. Esse azeite aqui é para pagar uma dívida que você ficou devendo. Glória ao nome do Senhor. Você precisa do azeite para quitar sua conta. O rei quitou a dele, não devendo nada. Ele veio pagar pagar as nossas dívidas. Porém, tem algo que nós temos que pagar. Sendo perfeito, foi o rei lá morrer. E ainda muito bom, deixou azeite para nos purificar, para nos transformar. Isso aqui não é azeite para simplesmente pagar aquela dívida da viúva. Não. Isso aqui é para nos restaurar. É para curar o que ficou estragado dentro de nós, através da fé que vai aumentar no nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Porque horas estão chegando, aleluia, em cima dessa terra, que você não vai se valer mais de nada. Vai estar como aquela mulher. Mas o Senhor já tem nos preparado. O Senhor já tem nos abrido bem o olho. Reestruturação não é simplesmente
um caminho largo para passar andando, não. É um caminho que o Senhor preparou para as ovelhas entrar e se prepararem, ouvirem a sua voz, Aleluia, Senhor. executar os processos que Ele tem nos ensinado. E muitos estão desapercebidos. Glória a Deus. Precisamos executar os processos. Aquela viúva, se ela estivesse na boa, ela não tinha ido atrás de Eliseu para nada, não precisava. Mas só vai atrás quando a necessidade bate na porta. O Senhor sabe criar necessidade para fazer brotar a fé, do pouquinho da fé aumentar a fé. O azeite para transformar nossa vida. Hoje ninguém mais chama alguém para orar primeiro. Se alguém adoecer, primeiro é o hospital, a ambulância. Santo é o Senhor. Então é sinal de que a fé está indo embora. E nós precisamos dela junto de nós. Nós estamos na reestruturação, precisamos de muita fé. Glória ao nome do Senhor. Precisamos de fé, até para agradar o rei precisa de fé. Até para agradar ele. Até para nós adorar ele, cantar com força precisa de fé. Para pregar precisa de fé também. Para louvar precisa de fé. Aleluia, Jesus. E para restaurar precisa de bastante fé. Santo é o Senhor. Mas hoje eu deito azeite aí no teu vaso. Você está na comunhão? Você tem comunhão para receber o azeite aí? A tua fé está pronta para receber o azeite? Aleluia, Jesus. Hoje não é Eliseu que está falando aqui mais. Está aqui a boca de Deus aberta falando para a nossa alma. Está aqui aberta. Santo é o Senhor. O que você precisa? O que você precisa que o Senhor não pode fazer? Se você crê de alma, essa palavra tem poder de transformar a tua vida. Você sai daqui, você entrou aqui de um jeito, você sai de outro. Você sai transformado. Tudo é a crença. Santo é o Senhor. É a crença, é a fé. Eu quero ser transformado, eu quero mudar. Eu quero mudar minha vida, mudar meu caminho. Meu caminho está incerto, eu quero um caminho de certeza. É a palavra, é a fé. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. E azeite significa, glória a Deus, unção. E é tudo que nós queremos, é ser ungido pelo Senhor. Se alguém não querer, pode mandar para nós que nós quer. Glória a Deus. Pode falar no seu banco. E se alguém não quiser, Senhor, pode mandar para mim que eu quero. Quero unção, quero virtude, quero te servir. Glória a Deus. Quero viver o sobrenatural, tem que ter fé, bastante fé. Tem que ser bastante fé, não pode ser pouca fé não. Aleluia, Jesus Nazareno. O Senhor está nos apertando para nós chegar no lugar que Ele quer. Santo Deus. Se naquele dia aquela mulher precisou do profeta dar uma palavra ali, e nós hoje nós precisamos que o rei manda a sua palavra e fala com nós. Prepara nós. Deitar esse azeite sobre nós. Hoje o vaso está aqui, ó. Os vasos querendo ser cheios aqui, ó.
É os vasos que está aqui para encher hoje. Não é um vaso feito de barro, sei lá do que vai trazer aqui não. O vaso já está aqui já. Glória a Deus. E nós servimos a Deus. A obra de Deus, ela funciona em segundos, em relâmpagos. E nós temos que crer e esperar como se viesse um relâmpago. É agora. Não é para amanhã não, é agora. Santo é Deus. Para nós não perder tempo. Não perder algo nenhum que o Senhor dispensar para nós. Se tiver o coração trancado, não leva. Mas se abrir o coração e falar, Senhor, estou aqui, eu preciso da tua misericórdia. Eu estou que nem aquela mulher. Estou aqui, Senhor, um vaso, me encha nesta noite desse azeite. Vocês estão louvando a Deus, vocês estão louvando o Rei da Glória. Vocês não estão aqui cantar gostoso aqui porque tem um homem aqui na frente, não. Se vocês fazerem isso, vocês perdem o vosso tempo. Se alguém subir aqui querendo isso, ele está mais perdido do que cego. Nós estamos aqui para juntar um louvor para subir. É por isso que o inferno trabalha no meio da igreja. Coloca coisinha aqui. Ah, eu vou cantar assim, porque não? Nós temos que arrancar um cântico. É das nossas gargantas, do nosso corpo enfermo, do nosso desânimo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus Nazareno. Porque nós sabemos que servimos a Deus e o Senhor está pronto para nos atender. Está pronto. É o Deus do já que nós servemos. Aleluia, Jesus Nazareno. Santo é o Senhor. Então vamos abrir o nosso coração. Falar, Senhor, estou aqui e eu tenho necessidade. Eu acho que o mais necessitado está aqui na frente de vocês. O mais necessitado. Mas mesmo assim, com toda necessidade, nós temos que adorar, louvar. É gostoso, isso é maravilhoso. O rei adora, ama. Quando ele vê alguém que não tem força para nada, mas para louvar tem. Glória a Deus. Ele conversa com o Pai. Ó Pai, nós temos um povo fiel lá na terra. Glória é o nome do Senhor. Está lá sem força, não tem força às vezes para isso, para aquilo, não tem para diversão nenhuma, mas quando é para nos adorar, eles têm força, tem ânimo. Essa igreja aqui é cheia de vida, aleluia, Jesus, é cheia de vida. Com tudo que o Senhor nos deu, agora nós vamos esmorecer por um assoprinho de alguém que nós sabemos que está amarrado. Está amarrado, perdedor amarrado. Lamanai, Jesus Nazareno. Às vezes ele vem no nosso ouvido até nós entrar aqui dentro, mas quando nós entra aqui, entra na comunhão. Abre o culto no nome do Senhor Jesus, ele fala que não dá para mim mais. Que não dá para mim ficar mais, porque já está no domínio de alguém que levantou para reinar. Não levantou para brincar de reinar. Não levantou para dizer que é rei e vai daqui a pouco perde. Não, ele levantou para ir até o fim. É o tempo. Chegou o tempo. Chegou a hora. Glória a Deus. E nós só queremos viver das delícias que o céu tem para nós. Aleluia, Jesus. Se tem algo em nós, Senhor, que atrapalha, vai arrancando, vai tirando tudo de nós. Para nós viver algo que é muito além. Algo que não é daqui. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Está aqui a palavra. Está aqui o azeite que o rei mandou aqui hoje.
E ele sabia que tinha bastante vaso aqui, ele mandou bastante azeite. Logo, traz bastante vaso, não pouco. E eu vou encher os vasos. Você crê que você vai ser cheio nessa última oração aqui? Você está na comunhão, você crê? Então, você vai ser cheio aqui hoje. Eu já estou cheio aqui já, glória a Deus. Santo é o Senhor. Se o culto já tivesse acabado, para mim está bom demais, aleluia. Mas ainda tem mais alguma coisa ainda. O Senhor já aumentou nossa fé já um pouquinho aqui. Lamanaia, Cristo Jesus. Nós queremos que o céu manda. Vamos mandar, Senhor. Vamos mandar. Se alguém não querer, manda para nós o que não quer. Santo é Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ser transformados. Transformação. E essa transformação vai seguir a tua vida. Isso aqui é um aumento da transformação que vem. Eu estou vendo aqui alguém que caminha nessa graça há muito tempo e buscando ser transformado. Glória a Deus. E eu enxerguei alguém que na sua caminhada é mais uma porção de transformação na sua vida que vai sair daqui com você hoje. Você vai sentir isso aqui por onde você anda. Estou sentindo aqui, estou sentindo o teu temor que você tem. Aleluia, para ser transformado por Deus em cima dessa terra. Santo é o Senhor. Então vamos agradecer a Deus. Vamos ajoelhar numa comunhão perfeita para nós agradecer o Senhor. Esta é a palavra, os conselhos. Deus seja louvado. Amém.